pandemia do novo coronavírus já mudou a forma de viver em 2020 e tem causado grande incerteza ao redor do mundo. O coronavírus causa impactos na saúde e economia e chegou até mesmo a gerar o circuit breaker na Bolsa Brasileira. A doença foi registrada pela primeira vez no final de 2019, na China, e já conta com mais de 133 milhões de casos pelo mundo e mais de 2 milhões de mortes. E esses dados foram coletados no dia da gravação desse vídeo, dia 8 de abril de 2021. Diante desse cenário, o coronavírus já é considerado uma das maiores pandemias da história. Porém, muitas outras já marcaram o cenário mundial e causaram grandes mudanças em nosso planeta. De acordo com a OMS, Organização Mundial da Saúde, pandemia é um termo usado para uma determinada doença que rapidamente se espalha por diversas partes do mundo, através de uma contaminação sustentada. Uma pandemia não tem necessariamente a ver com o índice de letalidade ou de complexidade da doença, mas sim pelo seu alto nível e capacidade de se espalhar pelas regiões do planeta. Para o secretário-geral da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, o impacto econômico gerado pela pandemia é maior do que a crise financeira de 2008, causando modificações profundas nos costumes e uma mortalidade só vista na gripe espanhola, que ocorreu no início do século XX, logo após a Primeira Guerra Mundial. Quando o mundo se encontrava fragilizado, sem reservas econômicas e com uma medicina com base empírica, antes mesmo da descoberta da penicilina. Em pleno século XXI, a despeito de todas as tecnologias avançadas, dos computadores com inteligência artificial, da internet, da medicina com centros de terapias intensivas e respiradores, monitores, gasímetros e fisioterapia respiratória, das cirurgias robóticas e das redes de celulares conectados, o Covid-19 tem sido uma tragédia inesperada. Por mais que a medicina e a tecnologia tenham avançado nos últimos tempos, países como Alemanha, Inglaterra, França, Estados Unidos e Brasil têm registrado índices de contaminação e mortalidade alarmantes, o que deixa clara a fragilidade do ser humano frente ao poder da natureza. Mesmo com suas diferenças biológicas, sociais, temporais e geográficas, as pandemias costumam resguardar alguns pontos em comum, como caos social, mudanças de comportamento e disseminação de informações falsas. Diante desse cenário, hoje eu vou te apresentar as 6 maiores pandemias da história. Mas antes do vídeo, eu gostaria de pedir para que, se você não é inscrito, se inscreva no canal, deixe seu joinha para nos ajudar e ative o sininho das notificações para receber os vídeos novos. Então roda a vinheta! Número 1. Peste bubônica. A peste bubônica teve sua origem na Ásia, sendo causada por uma bactéria que foi transmitida às pessoas por ratos e pulgas infectadas. A doença chegou à Europa por navios que chegavam da Ásia e estima-se que matou entre 75 a 200 milhões de pessoas. Os sintomas da peste bubônica eram semelhantes aos da gripe, incluindo febre, dores de cabeça, vômitos e manchas pretas ao redor da pele. E sua prevenção consiste em adoção de hábitos de higiene e saúde pública, itens precários na Europa quando a pandemia ocorreu, de 1333 a 1351. Ela tem esse nome, pois além dos sintomas já citados, ela é caracterizada pelos inchaços dos gânglios do sistema linfático, na virilha, axila ou pescoço, conhecidos como bubões. Número 2. Cólera. Outra grande pandemia global. A cólera aconteceu em 1817 e era causada por uma bactéria. A doença se espalha através de água ou alimentos contaminados e provoca diarreia intensa, levando o indivíduo à desidratação e morte. Sua prevenção também se dá por saneamento básico e hábitos de higiene, e seu tratamento é feito através de antibióticos. A cólera ainda não foi erradicada e ainda são registrados muitos casos e mortes todos os anos por contaminados pela doença. Número 3. Gripe espanhola. A pandemia de gripe espanhola ocorreu em 1918, com o vírus mortal. Essa gripe foi uma variação do vírus influenza, que é comumente associado às gripes recorrentes. Nunca se soube quando ocorreu a mutação do vírus, e ela foi uma das doenças mais resistentes da história. Os sintomas eram muito parecidos com a gripe e até mesmo com o atual coronavírus, sendo febre, tosse, espirros e fraqueza. Estima-se que a gripe infectou mais de 27% da população mundial e matou até 100 milhões de pessoas ao redor do mundo.
No Brasil, um dos óbitos marcantes foi do presidente Rodrigues Alves, que contraiu a doença e faleceu antes de se assumir a presidência pela segunda vez no país. Número 4. Tuberculose. Conhecida como mal do século, a antiga doença fez milhares de vítimas pelo Brasil e pelo mundo. Causada por uma bactéria, seu surto ocorreu em 1850 a 1950 e somente começou a ser controlada após a descoberta da penicilina. Estima-se que durante os anos de surto a doença matou mais de 1 bilhão de pessoas. Ainda não foi totalmente erradicada, porém é controlada e existem tratamentos e vacina para a doença. Número 5. HIV. O vírus da imunodeficiência humana, o HIV, foi declarado uma pandemia após 1980. O vírus que leva a AIDS ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender o organismo de infecções e doenças, deixando o paciente vulnerável. É transmitido pela relação sexual desprotegida, por transfusão sanguínea quando há sangue contaminado, pelo compartilhamento de seringas durante a gestação, durante o parto e a amamentação. Apesar de ser conhecida há mais de 30 anos, a pandemia de HIV ainda não foi encerrada e mais de 22 milhões de pessoas já morreram com a doença. Atualmente, avançaram as formas de tratamento, mas ainda não foi encontrada uma cura ou vacina para a doença. E por último, mas não menos importante, número 6, gripe suína. Assim como o coronavírus, a gripe suína, conhecida também como H1N1, se alastrou rapidamente ao redor do mundo com sintomas similares aos de uma forte gripe. A doença foi causada por uma mutação do vírus influenza e deixou de atingir apenas suínos e passou a ser transmitida para humanos, por isso seu nome. Seu surto ocorreu de 2009 a 2010 e estima-se mais de 15 mil mortes pelo mundo. Seu contágio ocorre por superfícies contaminadas e pelo ar através de gotículas respiratórias. Foram produzidas vacinas, mas ainda são registrados casos da gripe graças à fácil mutação do vírus. Diversas doenças já surgiram na humanidade e foram consideradas pandemias, mudaram o rumo de muitos setores e pessoas, assim como o coronavírus. É importante saber sobre elas para entender perspectivas de cura, mutações e métodos de prevenção. Agora você conhece um pouco mais sobre outras pandemias. A higiene é essencial para combater muitas delas. Portanto, lave bem as mãos e respeite o isolamento social contra o coronavírus. Cuide-se! Você gostou do vídeo? Escreve aqui nos comentários o que você achou e não se esqueça de se inscrever no canal se você não é inscrito, deixe seu like para que o YouTube recomende o vídeo para mais pessoas, compartilhe com os seus amigos e vem maratonar com a gente. Até o próximo vídeo do Curiosamente Incrível. Muito obrigada!